E aí, pessoal? Salve, salve! Estamos aqui na aula de Direito Empresarial, na maratona mais top de Brasília e espero que vocês aproveitem. Eu sou o professor Rodrigo e hoje aqui estou trazendo para vocês o melhor do Direito Empresarial. Em poucos minutos nós iremos esgotar a matéria que cai 5 questões na prova. E se você não gosta dessa matéria, passe com classe com as questões que eu vou dar. E você, eu tenho certeza que não vai errar. Vamos aqui para a tela, vamos aprender Direito Empresarial o mínimo que você puder e vamos passar, beleza? Bom, tudo começa com o empresário, não é verdade? Então eu tenho aqui o personagem, né? O famoso Doug. Ele está aqui na função de empresário. Então eu tenho um conceito de empresário. E do outro lado, eu tenho aqui outra pessoa que não quer ser considerada empresária. Então eu tenho aqui a Paty Maionese. Ela está aqui com a função de famosa. Por quê? Ela tem uma classificação artística, científica e literária. Então ela quer ser o que ela quiser. Se ela quer ser o que ela quiser, o Código Civil lá no 966 fala que essas pessoas que são artistas, cientistas e escritores não são empresários, certo? Mas aí o 966 do Código Civil, ele diz que tem as suas exceções. Então eu tenho aqui, exerce profissionalmente o empresário, né? Então ele tem que ser profissional. Essa atividade remunerada mediante a circulação de bens ou serviços. Então, é isso que é o empresário, do 966 do Código Civil, certo? E aí, ele diz o conceito. Depois ele vem com o parágrafo único do 966 e fala, não são empresários. Então, temos uma diferença. Só que aí, ele fala, salvo essas pessoas aqui, salvo se constituir, se é uma condição, constituir elemento de empresa. Agora que o bicho pega, Rodrigo, porque eu não sei o que significa isso daqui, ó. Eita! Deixa eu deletar aqui. Vamos lá pro pretinho. Salvo se constituir elemento de empresa. O que é isso, Rodrigo? O que é isso, professor? Aí vem a teoria. A teoria para a gente aprender o que é elemento de empresa. Tem uma teoria doutrinária que fala que quem criou foi Alberto Asquini. E aí eu trago um bizu para vocês. Sabe aquele salgadinho, o skinny, o fandango? Salgadinho que você come aí? Então, eu tenho aqui o salgadinho. O salgadinho ele é formado por vários salgadinhos. Cada salgadinho desse a gente pode dar o nome de elemento. E o pacote se chama fandangos, skinny, seja lá o nome que você quer dar. Tranquilo? E o criador dessa teoria se chama Alberto Asquini. Por isso que eu chamo de skinny. Mas ele fala que para uma empresa existir, ela tem que ter no mínimo 4 elementos. Mais a presença do quê? Do empresário. Ou seja, no mínimo 4. Então eu tenho com o empresário a formação dos
Power Rangers, ou seja, do Capitão Planeta, dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar, coração. Por quê? Porque o empresário é o coração da empresa. Então, quando a gente tem essa formação dos elementos, a gente tem uma empresa. Mas, Rodrigo, o que você quer chegar com essa informação aqui? Salvo se constituir elemento de empresa. Então, por exemplo, se o Whindersson Nunes, se um stand-up, se um cantor, vamos botar aqui o Roberto Carlos, for artista, ele é empresário? Não. Mas se ele tiver elementos de empresa, Código Civil fala, salvo se constituir elemento da empresa, mas é elementos de empresa, porque a empresa tem que ter no mínimo 4 elementos, mais o próprio profissional. 5, ele é considerado empresário. Então, essa é a explicação do 966, que cai, sabe quantas vezes na prova da OAB? Todas. Então, é isso que você precisa aprender. Só que ele fala assim, mesmo com a colaboração, como a ajuda de colaboradores e auxiliares. Esses colaboradores não fazem parte dos elementos, ou seja, funcionários. São auxiliares e colaboradores. Mas mesmo, voz falhou, mesmo com o auxílio de colaboradores ou a ajuda de auxiliares. Entenderam? Então isso aqui cai todas as vezes. Então você aprendeu hoje o conceito de empresário e de empresa. Então na prova, a primeira coisa que você tem que fazer é circular o conceito de empresa e o conceito de empresário. Fechou? Vamos para a próxima dica. Então eu tenho aqui, deixa eu limpar a tela. Então depois que a gente tem aqui a formação do empresário e da empresa, a gente precisa definir os perfis societários. Então eu gostaria que vocês aprendessem definitivamente. Vou botar o nome chato e vou ensinar o nome legal. Eu tenho aqui a sociedade comum, eu tenho a sociedade simples, eu tenho a sociedade limitada, eu tenho a sociedade anônima, eu tenho a sociedade cooperativa, eu tenho a sociedade comandita simples, eu tenho a sociedade comandita por ações. Que mais? Eu tenho a unipessoal, eu tenho a EIRELI, eu tenho a microempresa e o microempresário individual. Certo? Ufa, hein? Eu tenho muito tipo de sociedade. Então vamos lá. Vamos aprender uma por uma rapidamente. E não se preocupe com a comandita e nem com a comandita por ações que eu vou ensinar rapidinho. Vou botar aqui algumas expressões que vocês vão estranhar. Então eu tenho aqui a sociedade comum, você vai colocar namoro. A sociedade simples, você vai colocar união estável. A limitada, você vai colocar o casamento. A sociedade anônima, você vai colocar a boate. A cooperativa, você vai colocar a amizade. A unipessoal, você vai colocar solteiro. A EIRELI, você vai colocar sozinho. E a MEI-EIRELI, sozinho. Isso aqui são os filhos. Que palhaçada é essa, Rodrigo? Então vamos lá entender. O que é uma sociedade em comum, Rodrigo? O que é então o namoro? Bom, o namoro tem contrato por escrito? Acredito que não, né? Ah, pode ter. Quando tem, vira outra coisa, não é verdade? Então o namoro é um tipo de sociedade que não tem registro. Por quê? Porque é feito de forma verbalizada.
não tem contrato. Não tem contrato. O contrato que tem é verbal, então ele não é escrito. E o que seria a união estável, Rodrigo? A união estável nada mais é que uma união simples. Essa união estável que eu chamo é um contrato por escrito, certo? Então, quando a gente tem uma união estável, a gente vai lá no cartório e registra essa união, perfeito? Então, o que você tem que entender do contrato da sociedade simples? Sociedade simples é uma sociedade por meio de um contrato via cartório, mas sem registro. Ou seja, Jesus não aceitou ainda. Por que Jesus aceitou? Porque Deus, ele exige da gente que a gente registre o nosso contrato na justiça comum? Não, na junta comercial. Ou seja, Jesus Cristo, qual é o tipo de união que Jesus aceita na sua igreja? Então, nós temos aqui o casamento. Porque o casamento, ele obrigatoriamente precisa de registro. Tá? Então, a gente tem por finalidade aprender o tipo de sociedade. E o que é o casamento? É quando você une o seu com o do próximo e integraliza aquela coisa em uma coisa só. Então é por isso que a gente dá o nome de integralização de capital. Tranquilo? Na sociedade simples só tem o contrato por escrito, mas não tem o registro. Por quê? Você só está juntado ali, só registrou em cartório, mas não registrou perante a Deus. Você não tem ainda um CNPJ. Fechou? Aí começa a bagunça, né? Rodrigo, então o que seria a boate? Bom, a boate não é nada mais que um lugar onde a gente é anônimo, ou seja, ou procura uma companhia. Então a gente tem aqui a sociedade anônima. E a sociedade anônima a gente não procura Deus, a gente procura a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Uma dica que eu posso dar para vocês também é o seguinte: a boate, ela tem a parte de cima e ela tem a parte de baixo. E você já sabe o nome. A parte de baixo chama pista e a parte de cima camarote. E o que tem a ver, Rodrigo, com o seu exemplo? Que as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ordinárias recebem voto e as preferenciais a gente tem os lucros em ordem de preferência. Lógico que na nossa aula a gente amplia mais. Você pode estar adquirindo o meu curso de Direito Empresarial aí nos nossos links aqui dentro da nossa plataforma, lá no site do Explicando, tá? Se você estiver gostando, marca aí e depois a gente responde para você com carinho. E depois a gente tem aqui a cooperativa. O que é cooperativa? A cooperativa a gente dá o nome de amizade, ou seja, as pessoas em comum, elas se unem, mas cada um tem sua responsabilidade, né? E o capital aqui, ele é somado, né, com os cooperados. Rodrigo, precisa tirar CNPJ? Precisa buscar Jesus Cristo? Não é opcional, tá bom? Então veja bem, a gente tem essa situação. Então a cooperativa é isso. Agora um ponto importante. Na cooperativa, quando o cooperado ele tem um patrimônio aqui em nome da sua cooperativa, em caso de morte, o patrimônio vai para a cooperativa, não vai para o espólio dele, tá? Então a gente tem que definir isso também, tá ok? A junta comercial, ela só dá os poderes de CNPJ se tiver o registro. Enquanto não tiver o registro, o empresário ele se enquadra nesses outros tipos de sociedade.
Rodrigo, então me explica o restante. Explico. O que é a sociedade unipessoal e o que é a sociedade Eireli? Gente, isso daqui é o que eu trago como trunfo para cair na prova, tá? Os outros são bastante batidos, mas a sociedade unipessoal, por ser bastante recente, ela traz uma comparatividade com a Eireli. Por quê? Basicamente e futuramente a MEI e a microempresa individual e a ME vão cair em desuso. Por quê? Vou explicar. A unipessoal, ela não exige capital mínimo. Já a Eireli exige 100 vezes salário mínimo como capital, né? Então isso é um ponto bastante interessante que a unipessoal sobrevalece sobre a Eireli. E a outra questão que ela sobrevalece é que a unipessoal eu posso ter quantos CNPJs eu quiser. A Eireli eu só posso ter uma. E aqui eu posso ter mais de uma. Bom, para a gente finalizar direito societário e você aprender um resumo do resumo do resumo, a gente tem a comandita simples e a comandita por ações. Gente, se é comandita por ações, o registro se dá não por Jesus, mas pela CVM. E a comandita simples por Jesus. Então, qual a diferença, Rodrigo? A diferença é que a comandita simples, eu tenho dois tipos de sociedade. O que entra com o capital, o dinheiro, e outro que entra com o serviço. Entenderam? E a comandita por ações, o capital dela é fechado. Fechado. E no caso da sociedade anônima, o capital é aberto. Fechou? Então, gente, isso é um breve resumo que eu trago para vocês de direito empresarial. Dá um print aí nessa tela e espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Agora a gente vai falar dos títulos de crédito. Então, olha aqui, eu tenho aqui o meu título, tá? Esse título aqui, ele vai ganhar vários nomes. Eu tenho aqui a nota promissória, eu tenho aqui a letra de câmbio, eu tenho aqui o cheque, eu tenho aqui a duplicata e por aí vai. O que você tem que entender é que o nome vai pouco importar depois que eu te explicar isso. Então veja bem, uma das principais situações do título de crédito é que ele tem que percorrer. Esse percurso que ele tem que dar se chama circulação. Para ela circular, ela tem que ter autonomia. Então, são dois pré-requisitos. Ele tem que circular e tem que ter autonomia. Essas autonomias e essa circulação é inerente ao título, certo? Outra coisa, ela tem que prescindir de uma literalidade. Então, tem que ser literal esse título. Título de crédito literal. Ele tem que ser alguma coisa para circular. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que ela tem uma forma. Certo? Essa forma, ela vem em forma de cártula. Ou seja, vem de forma que ela seja representada. E aí, Rodrigo, o que a gente tem que aprender depois disso? Depois que ela tem todas essas situações, ela ganha um caráter de executoriedade. Ou seja, então ela completa executoriedade. Tá ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Depois a gente tem que entender que ela precisa de 5 requisitos. Que são quais? Independente se é NP, se é o cheque, se é a letra de câmbio, se é a duplicata, qualquer um que seja. O que ela tem que ter? Ela tem que ter algumas situações, ou seja, ela tem que ter o por extenso aqui, ela tem que ter o valor. Aqui dentro, ela tem que ter o quê? Vamos lá, vamos trocar a letra aqui para facilitar.
ela tem que ter o quê? O local, ela tem que ter a data, ela tem que ter a assinatura da pessoa, não é isso? E ela tem que ter o emissor. Tranquilo? Então, quem emite essa cartula, ela tem que ter preencher esses requisitos. E para a gente aprender mais ainda, olha só que interessante. A gente tem que gravar que a ANP tem vencimento, que o cheque é à vista. Então, esse daqui tem vencimento e esse aqui é à vista. A duplicata, ela tem mais a nota fiscal. E a letra de câmbio, um prazo determinado. É muita informação, gente. Então a gente tem que ter uma decorebazinha aqui. Então veja bem, é isso que a gente traz para o título de crédito. Mas Rodrigo, beleza, massa, isso aqui é um resumo do resumo. Mas eu tenho que aprender outras coisas, então eu vou te ensinar. Suponhamos que a gente coloque o verso desse título aqui. Então a gente tem o verso desse título. Vamos pegar aqui o cheque. Rodrigo, o que seria então o endosso? Digamos que eu tenho aqui uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, certo? Depois a gente tem aqui o emissor e o destinatário, que é a mesma coisa que beneficiário, tá ok? Que pode ser. Veja bem, e aí a gente tem aqui o primeiro endosso, o segundo endosso, o terceiro endosso. Então o que seria isso? Na prova eu preciso que você desenhe para você não se confundir. Esse primeiro movimento aqui do emissor por destinatário não é endosso. O que é endosso é do segundo para o terceiro movimento, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Mas o que vai pedir na prova? A diferença entre endosso em branco e endosso em preto. O branco é quando eu passo esse título daqui para cá, mas sem informar quem está pegando. Quando eu coloco o beneficiário aqui, eu estou fazendo o endosso em preto. Quando eu não coloco o beneficiário aqui e passo daqui para cá, sem formalizar e daqui para cá, esse endosso que está em vazio aqui se chama endosso em branco. Entenderam? Top, né não? Então veja bem, outra situação que a gente tem que aprender, além do endosso, que nos títulos de crédito não existe, a gente tem a figura do avalista, mas a gente não tem a figura do fiador. O avalista, o que você precisa aprender é que eu tenho 2 tipos de avalista, o que garante a totalidade e o que garante a parcialidade. Veja bem, quando eu tenho um avalista que garante o título total, beleza. Mas se eu tiver um que garante 40%, eu preciso outro que garante 60% do título. Entenderam? Então essa outra dica que eu tenho para dar para vocês, tá? Fiador é para os contratos, né? Então vai para outra situação. Nossa, Rodrigo, mas aí ficou de boa, né? Eu já entendi essa situação e tô ficando craque. Mas, Rodrigo, me explica aqui, por exemplo, em relação à duplicata, com relação ao sacado e o sacador. Então vamos lembrar aqui, por exemplo, do jogo de vôlei. A bola sai daqui e vai para cá, né? Tem a rede aqui. Quando essa bola sai daqui para cá, eu tenho um emissor e um beneficiário. Ou seja, quando eu faço um título de crédito, o sacado emite o título e o sacador recebe o benefício. Tranquilo, né? Depois que a gente tem essa aulinha assim de empresarial, as coisas esclarecem que é uma beleza. Se você não teve esse conhecimento durante a faculdade, não se preocupe. É isso que vai cair na prova da OAB.
É só você desenhar minhas bolinhas, é só você desenhar o movimento que você vai entender perfeitamente. Outra coisa que eu tenho para falar aqui para vocês, o cheque. Se o cheque, como é uma ordem de pagamento à vista, e a pessoa colocar ali, bom para, não significa que ela está criando um vencimento. Ela está criando uma obrigação adesiva, ou seja, além do que tem a obrigação do cheque, né, normal, que é à vista. Se essa pessoa depositar antes da obrigação adesiva que ela fez, ela responde por danos morais, tá bom? Se está simulado via STJ, né? Além disso, lembrando aqui, a gente tem algumas peculiaridades que a gente tem no título. Ou seja, se cair na prova de falar de invalidade do título, é só você lembrar dos requisitos para o preenchimento do título. Se ela cair em uma situação que a pessoa ela rasurou, se ela rasgou, se ela fez alguma coisa do título, a tendência é que esses títulos sejam invalidados, tá ok? Mas praticamente é isso que a gente tem para aprender de título de crédito, tá? Lógico que é muita coisa, então a gente tem que focar no que mais cai. Por fim, a gente tem a questão da recuperação judicial contra a falência. Assunto muitas vezes que as pessoas fogem e têm medo, né? Mas veja bem, recuperação judicial e falência é um assunto muito fácil. Mas o que a prova da OAB pede com constância? A gente tem que entender que existe algumas situações que são batidas. Na legislação brasileira atual, ela foi recepcionada com algumas mudanças com relação à recuperação judicial e falência. Mas para essa prova, o edital ainda pede lá a Lei 11.101 de 2005. Então, provavelmente esse vídeo aqui vai perder sua eficácia depois desta prova. Então, faço questão de encerrar todo o meu conhecimento em relação ao direito empresarial com esta matéria. E lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo pós-prova 31, a partir de agora, não aproveite este conteúdo, beleza? Então vamos lá. Para pedir uma recuperação judicial, a pessoa tem que ter, no mínimo, mais de 2 anos de registro de CNPJ. Ela tem que apresentar, no mínimo, os últimos 3 balanços e balancetes. Rodrigo, mas se eu tiver só 2, então só vai ser os últimos 2. Mas, se uma empresa tiver 15 anos, então ela apresenta os últimos 3. A pessoa também não pode, os sócios não podem ter sido, não está participando de recuperação judicial e nem ter sido falidos. Isso daí é o básico do básico do básico do básico do básico. E aí, o que acontece? Como é que eu peço uma recuperação judicial? Rodrigo, pode ser por iniciativa do empresário. Pode sim. E pode ser por iniciativa do credor. Então, ambos podem pedir essa recuperação judicial. Ah, Rodrigo, então o que eu faço mais além disso? Aí, eu digo o seguinte. Quando você não entende muita coisa de recuperação judicial, lembra lá no seu apartamento, no condomínio que você mora, ou o seu parente, lá tem assembleias, lá tem decisões, lá tem grupos, lá tem reuniões. Então, se você não souber nada de recuperação judicial e falência, se cair uma questão sobre assembleia de credores, forma de pagamento, essas coisas, lembre do condomínio lá, da lei condominial, que vai te ajudar bastante. Então veja bem, eu tenho recuperação judicial, que ela tem que ser feita depois de aprovada em até 180 dias.
Rodrigo, a lei é de 2005, o CPC é de depois, a gente tem 180 dias. Então a lei fala que é 180 dias. Pode ser prorrogado? Na prática é prorrogado, tá? Mas veja bem, e aí, Rodrigo, o que acontece? O empresário, ele pega aqui, apresenta toda essa documentação, ele faz um relatório de todas as suas dívidas. Aí o juiz nomeia um administrador judicial. Esse administrador judicial vai estar em contato com a Assembleia de Credores. Para o quê? Para formar um comitê. Esse comitê, ele vai definir os critérios de como isso vai se dar para recuperar essa empresa. Porque, veja bem, a gente fica pensando que o interesse aqui inicial é para pagar, mas não é. É para recuperar a empresa, gente. Aí sim, aí o administrador verifica a situação de como está a empresa, apresenta para a Assembleia e apresenta uma proposta. Se a Assembleia concordar, esse comitê aprovar, aí o juiz homologa a recuperação judicial, Rio de Janeiro. Então, ele homologa. Se não, é decretado o quê? Falência. Ah, Rodrigo, beleza. Depois que aprova, vamos lá, o juiz dá a sentença aprovando. E aí a pessoa, o empresário e a empresa não conseguem fazer o pagamento, o que acontece? Falência. Então, qual é a regra? Ela tem que tentar se recuperar no período de 2 anos. Se ela não se recupera no período de 2 anos, falência. É isso. É muito fácil. Não tem dificuldade. Então, o que você tem que entender? Que qualquer tipo de descumprimento gera falência? Não. Ele dá oportunidade para você ir tentando se recuperar. Ah, esses 2 anos na prática vale, professor? Não. Tem uma barganha e vai aumentando e vai alastrando até pagar. Mas, Rodrigo, você está se esquecendo de falar da galera que tem que receber. Então, eu tenho as classes. Veja bem, o que eu posso ensinar para vocês não se confundirem. Ah, Rodrigo, eu posso parcelar? Posso parcelar dívida. O que não se parcela? Os impostos. O restante parcela? Pode parcelar o que você quiser, de acordo com as classes. Então, o que são as classes? Eu tenho aqui a classe de credores. Essa classe é subdividida em várias, tá? Então eu tenho as famosas e as estranhas, as quirografárias, eu tenho as retardatárias. E o que significa essas classes? Que o dinheiro que entrar aqui da recuperação, o destino vai ser fracionado para cada classe. E dentro do percentual de fracionamento é pago através da decisão que o Comitê e a Assembleia de Credores decidiu. Depois que é feito toda essa situação, aí eles vão recebendo. Mas, Rodrigo, então o que é o retardatário? É o que chega por último dentro da sua classe. E o que é o quirografário? É o que não se enquadra dentro das outras classes. Fechou? E aí vem a falência. A falência, ela é decretada de acordo com todo esse ensinamento que eu dei aqui para vocês, né? Então, qual é a regra? Primeiro recupera, depois vem a falência. Então, o empresário, a empresa só vai falir depois que ela não conseguir se recuperar. Fechou? Bom, pessoal, para não ficar muito cansativo para você, eu espero que você tenha gostado. Eu adorei riscar aqui essa mesa aqui para trazer para vocês várias questões. Não fique preocupado se vai cair questões de franquia, patentes, porque são leis muito específicas que vagamente ou volta e meia a OAB cobra. Então, para não ter que ficar uma coisa muito morosa, a gente dá preferência para o que é mais incisivo. Agora, se você quiser se aprofundar, adquire o nosso curso lá dentro do Hotmart. Fechou?
Bom, eu espero que você tenha gostado, eu desejo uma ótima prova para você, me dê o feedback, entre em contato com a gente no nosso direct no Instagram do Explicando Direito, tá ok? Fico muito feliz de ter feito essa aula para vocês. Amanhã é o grande dia, vá com calma, vai dar tudo certo, e se você estiver um pouquinho nervoso, dá uma olhada nas minhas mentorias, que vai dar tudo certo aqui para você. Fechou? Vai com Deus e boa prova. Tchau!